estar junto com vocês. Sempre é muito bom estar com os irmãos, viu? De todas as maneiras. E o vínculo vai crescendo, né? Na amizade, no relacionamento. Mas que o Senhor venha dilatar os nossos corações, né, para esse tempo aqui, né? E trazer coisas novas ao nosso coração, né? Uma nova disposição, um novo desejo por Ele, como nunca nós experimentamos, porque o nosso Deus é um Deus infinito, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus de poder, né? Então, o que eu quero repartir é o que Deus já vem me repartindo, assim, desde o final do ano passado. Na verdade, ele vem falando há mais tempo essas coisas comigo, mas eu anotei algumas coisas, em dezembro do ano passado, comecei a anotar. A palavra do Senhor sempre vai crescendo nos nossos corações, é sobre desejar mais de Deus, né? Eu creio que os nossos problemas, eles se encontram aí. Muitas vezes nós não temos um desejo maior pelo Senhor, né? Por conhecê-lo mais, né? Conhecê-lo por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio também da comunhão com os irmãos, né? Então, o que o Senhor tem me ensinado é manter esse coração no meio das adversidades, da correria da vida, né? Eu tenho uma família aqui com 6 pessoas, 7, que vem um ajudante também. Todo dia muito corrido mesmo. Mas eu tenho falado, Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Senhor. Então, é sobre essas coisas que eu quero falar um pouco com vocês, e que o Espírito Santo acrescente, né? Ele dê realmente, assim, a essência daquilo que ele quer transmitir, como o Bruno orou. Eu só quero ser boca de Deus para vocês, falando o que ele tem botado no meu coração. Eu quero ler um texto de Jeremias 29, versículo 11 ao 13 com vocês. Posso ler? Jeremias 29, 11 a 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu creio que Deus, ele quer ser achado. Ele quer ser achado por nós. A palavra é clara sobre isso, como Deus deseja ser encontrado por nós. Ele se revela. Então, o segredo está na questão de todo o coração, né? Então, quando a gente fala isso, e a gente, então, quer entender isso melhor, é expressar a Deus desejo por Ele. Eu creio que Deus quer tirar de dentro de nós uma expressão de desejo por Ele, de realmente dizer para Ele que Ele é tudo para mim. Não tem nada que supere a presença do Senhor. Ele é tudo, Ele me satisfaz. Então, quando isso passa a ser uma verdade, seu coração fica muito cheio de Deus, né? Um ponto, como o apóstolo Paulo falou, que para ele viver é Cristo e morrer é lucro, né? Então, se ele vivesse aqui, ele estaria vivendo para glorificar o nome do Senhor, né? Mas ainda era melhor estar com Cristo. Que de fato o nosso coração cresça nesse desejo pelo Senhor, né? Esse é o meu pedido ao Senhor, né? Minha oração. Então, Deus tem pensamentos ao nosso respeito, e, na verdade, muitas das vezes é diferente do que nós mesmos temos em relação a nós. Mas Ele pensa bem de nós. Ele pensa muito bem de nós, de todos nós. Ele nos ama, Ele nos quer se revelar a nós, quer encher o nosso coração com essa presença maravilhosa, quer viver em intimidade como um amigo, né? O Abraão, né, viveu, né? Amigo de Deus. Davi, um homem segundo o coração do Senhor. Então, Deus espera que eu seja intenso nesse meu desejo por Ele, né? E esse desejo precisa crescer. Eu preciso pedir, Senhor, aumenta o meu desejo por Ti. Porque nós somos carne, né, irmãos? Tem alguma coisa de bom em nós? Não tem, né? Não tem nada de bom em nós. Bom é o Senhor que está em nós. Se tem alguma coisa de bom em nós, foi aquilo que Deus fez. Isso é bom, porque Ele que fez. Né? Então,
A carne não quer desejar as coisas de Deus, mas o Espírito que está em nós, ele clama, Abba, Pai, Papai, Paizinho, a gente quer mais do Ti. O nosso Espírito anela pelo Senhor, né? Eu quero ler também alguns pontos aqui rápido, só os irmãos quiserem anotar, são pontos rápidos. Gênesis 32, no versículo 26, houve aquela luta lá, né, de Jacó com o anjo, né? E disse assim, ó, disse este, deixa-me ir, o anjo dizendo a Jacó, né? Pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Então, Jacó lutou a noite toda com o anjo de Deus, né? Ele desejava ser abençoado. Ele queria ser abençoado. Insistiu até que o anjo, já de dia, o abençoou. Inclusive, mudou o nome dele para Israel, né? Era Jacó, mudou ali para Israel nesse momento, né? Aquele que luta com Deus e prevalece, né? Então, o anjo tocou nele, ele realmente foi abençoado, um homem muito abençoado, sofreu muito na vida dele, mas o que eu quero destacar aqui foi o desejo, né, dele pela bênção de Deus, né? Logicamente que nós não vamos ficar correndo atrás de bênção de Deus, né? Porque Deus já é tudo para nós. Mas ele desejou isso daí, né? Eu quero também ler um outro ponto que fala lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, sobre Eliseu, né? Só para a gente poder situar na história aí, Eliseu, então, era um profeta, ele era discípulo de Elias, né? E os profetas todos já tinham tido uma clareza em Deus, uma revelação de que Elias seria levado, seria arrebatado. Eliseu também sabia disso, e eles vieram falar com Eliseu, eu falei, eu já sei, né? Então, antes de chegar nesse versículo 9 aqui, só para a gente se situar, o Elias falou bem assim para Eliseu, olha, o Senhor me chamou para ir em Betel, né? Eu vou lá, eu vou sozinho. Aí Eliseu falou, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, né? Então, ele não queria deixar de jeito nenhum, ele já sabia que Elias ia ser arrebatado. Aí depois, de novo, o Senhor me chamou para ir para Jericó, Elias falou com ele, e ele repetiu as mesmas palavras, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei, né? E aí pela terceira vez ele falou assim, bom, o Senhor me chamou para ir para o Jordão, e eu estou indo, fica aí, eu vou sozinho. E novamente Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Bom, aí entra nesse versículo 9, né? De 2 Reis, falando bem assim, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Olha que pedido. Elias não era pouca coisa não, né, amor? Ressuscitou, multiplicou o azeite lá da viúva, não foi? Fez muitas coisas, muitos milagres. Né? Interessante que você vai ver, então, as coisas que Eliseu fez, né? Logo de cara, então Elias foi arrebatado na presença dele, e ele falou, se eu for levado e você ver, você vai receber isso que você me pede. E ele, então, viu ele sendo arrebatado. E pegou a capa de Eliseu. Primeira coisa, abriu o Jordão e passou a pé. Né? O Jordão abriu e ele passou com a capa de Eliseu. Mas o destaque aí, de Elias, o destaque aqui é o que ele pediu. Né? Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Isso aí é desejar mais de Deus, irmão. Sabe por quê? Elias era um grande profeta. Elias foi aquele que pegou e desafiou os 450 profetas de Baal, não foi? Ó, fala mais alto aí, senão pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo, né? Até fez chacota com a cara do povo de Baal. E aí ele foi lá e jogou muita água na madeira, em tudo, e joga mais, vai jogando. Veio o fogo de Deus e lambeu. O Deus que respondeu com fogo, esse é o Deus do céu, o Deus verdadeiro, né? E esse Elias, é desse Elias que ele pediu porção dobrada.
Era um cara qualquer, né? Um cara que fez muito em Deus, sabe? Experimentou muitos milagres no Senhor. E Elias não, interessante, Elias não ficou limitado. Ah, se eu experimentar o que Elias já experimentou, eu vou ficar muito feliz. Não, não. Deus é infinito. Deus pode me dar além do que deu para Elias. E deu, amados. Sabe, então, é individual isso daqui que eu estou falando, né? Vai do desejo de cada um de nós. Então, se eu desperto meu coração para o Senhor, e o Senhor vai me conquistando nas coisas que eu preciso ser conquistado, eu vou crescer nele. E, aliás, eu vou diminuir nele, né? Verdade seja dita, né? Quando eu diminuo, que ele cresce. Então, todos esses homens se diminuíram muito, como João Batista. Convém que eu diminua para que ele cresça em mim. Lembrava até agora há pouco daquele cântico, né? Mais de ti e menos de mim, né? Lembra desse cântico? É novo, né? Não é muito velho, não, né? Então, só é possível ter mais de Deus quando nós, então, nos diminuímos, né? Ele vai crescer em nós. Então, Eliseu queria viver muito mais intensamente a manifestação de Deus e do seu poder do que Elias viveu. Porque ele não se limitou ao homem de Deus que Elias era. Não, eu quero mais. Mais de Deus. Que Deus pode dar mais, amados. Então, assim, vai do nosso desejo, que Deus então aumente o nosso desejo. Ora pelo Senhor em espírito, né? Fala, Deus, eu quero desejar mais de ti. Bota no meu espírito um novo desejo pelo Senhor. Para que eu experimente coisas que eu ainda não experimentei. Eu quero mais de ti, Senhor. Que você esteja com esse espírito, sabe, de oração, esse desejo, quando você estiver tomando seu banho, indo para o seu trabalho, vai falando com o Senhor essas coisas, no seu tempo de oração. Fala para Deus isso. É tudo que um pai quer ouvir, né? Tudo que nosso Deus quer ouvir, né? Então, eu lembro também aquela mulher que chegou quando Jesus estava na casa lá do Simão, né? E ela veio, quebrou aquele vidro de alabastro e derramou aos pés de Jesus. E os discípulos disseram, né? Que desperdício. Foi Judas, né? Que desperdício. Né? Se tivéssemos vendido, poderíamos recolher 300 denários. Significava o trabalho de um ano, irmãos. Aquela mulher, então, aquele perfume era para a época do sepultamento ou para o casamento. Não se usava esse perfume assim no dia a dia, entendeu? Ou se usava quando ia casar ou para o sepultamento. Mas ela não, quebrou. Tudo que ela, então, juntou com muita dificuldade, certamente, com muito empenho, derramou os pés do Senhor. Eu peço que Deus também quer isso de nós, né? Que a gente, tudo que temos, derramar aos pés dele. Colocar diante dele, sabe? Então, para que ele cresça. E a pergunta que fica no nosso coração é: quebraríamos tudo como essa mulher fez? Derramaríamos tudo aos pés do Senhor? Né? Isso também é individual, é algo que o Espírito Santo te pede. Ninguém pode derramar nada que Deus não pediu. Mas é aquilo que Deus então te toca, isso tem que ser oferecido ao Senhor, né? Como Abraão fez. Poxa, você já pensou, amados? Deus pediu, me dá o teu filho, o teu único filho, né? O filho da promessa, que ele tinha lá o Ismael já, né? E Abraão, então, deve ter respirado fundo, né? Mas conhecendo Deus como ele conhecia, ele foi lá e entregou Isaac. E às vezes é isso que nós precisamos fazer, amados, entregar o nosso Isaac. O que de fato nos prende, o que nos de fato atrapalha o relacionamento com o Senhor. Porque se tem algo que nós não entregamos ao Senhor, isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. É nesse ponto que a gente, então, perde essa comunhão que Ele quer ter conosco, sabe, livre, sabe, de conquista plena no nosso coração. Então, essa mulher fez isso. E eu acredito que essa mulher tinha uma posição, se ela tivesse 10 vidros de alabastro aí, juntando mais 10 anos, todo ano ela ia quebrar. Esse é o coração que Deus quer. Às vezes a gente pensa que fez uma grande entrega na vida da gente, na nossa caminhada, né? E pronto, não tem mais nada para entregar. Não, sempre tem, irmãos. Sempre vai ter alguma coisa para você entregar e para eu entregar também, né? Então, amados, assim, voltando aqui para Jesus, a gente pensa assim, Jesus foi o exemplo de tudo. Eu citei alguns homens aí, Velho Testamento, não foi? Mas o nosso maior exemplo
de querer mais de Deus, foi Jesus. Incomparável Jesus foi, nesse desejo. Então, ele era muito intenso para com Deus, né? Ele desejava ardentemente o Senhor. Ele queria o relacionamento com o Pai. Vê que Jesus operava muitos milagres, mas ele estava ali orando e buscando ao Senhor. Tudo bom, Jarley? Jarley é daqui de Vila Velha. Então, ele demonstrava isso no dia a dia. Então, ele fluía a vida de Deus, a presença do Senhor durante o dia, em milagres, sinais, prodígios, e falando muitas coisas. No capítulo 5, vou citar alguns versículos também rápido, assim, de Mateus, versículo 6, ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, eu preciso gerar isso em mim mesmo. Fome e sede de Deus. A justiça que é para nós não é a justiça que o mundo tem, é uma justiça divina. É a justiça de Deus. Então, eu preciso gerar essa fome dele no meu coração, né? E ele vai me levar à vitória que me prometeu. Eu vou ser saciado. Quem vai me saciar? É ele mesmo. Sabe, a presença dele é tudo, então, que eu tenho, que eu preciso. Né? Não preciso de mais nada. Então, olha as expressões de Jesus, por exemplo, aqui no capítulo 4, versículo que todos nós conhecemos, versículo 34, né? Quando Jesus responde: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso é uma entrega, né, amados? Assim, sabe, que transpassava Jesus. Era a alegria dele, era fazer a vontade do Pai. Porque não tem coisa assim, vamos dizer, tem muitas coisas boas nessa vida, mas comer, amados, a gente não passa sem não, né? Comer é um grande prazer, né? Vamos ser sinceros, tem outros. Mas, rapaz, Jesus então falou da comida, dizendo assim, que nem a comida era mais importante do que fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai alimentava ele. Então, isso nos aproxima do Senhor, e isso atraía a presença de Deus na vida de Jesus, né? No capítulo 6 de João também, ele faz uma declaração tremenda: aquele que me viu está comigo, não me deixou só, porque sempre faço o que lhe agrada. Desculpa, esse é o capítulo 8 de João, versículo 29. E o capítulo 6, 55, fala assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Deus também tem me falado, eu quero escrever, eu quero anotar muito sobre isso. Alimentar-se da verdade. A tua palavra é verdade, Jesus disse. Percebe, então, que isso vai crescendo em mim, sabe? O Senhor vai me atraindo, a palavra dele vai me conquistando, né? No Salmo 37, versículo 3, fala isso: alimenta-te da verdade, né? Jesus, no capítulo 17, versículo 7, ele faz uma declaração tremenda ao Pai também. Ele fala bem assim: Pai Santo, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então, amados, quero deixar algo aqui para vocês. A palavra é tudo que nós temos, irmãos. Precisamos ler a palavra, desejar a palavra, ardentemente. Como o salmista diz lá no 119, versículo 11: guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É se encher o tempo todo, sabe? Mais da palavra do Senhor, ler diariamente, igual você come todo dia, igual você bebe água todo dia. Lê a palavra todo dia, espírito de oração. E aí nós vamos atraindo a presença do Senhor, né? Então, Jesus, quando faz essa declaração no versículo 29 do capítulo 8 que eu disse, ele então está atraindo a presença do Senhor. Ele diz assim: porque eu sempre faço o que lhe agrada. Ele sempre está comigo. Que eu sempre faço o que lhe agrada. E isso é no nosso dia a dia, meus irmãos. Né? A gente fazer escolhas que agradem ao Senhor. De ouvi-lo. Eu só vou agradar ao Senhor se eu ouvi-lo, né? Eu preciso ouvir. E quando eu não ouço, dá errado, né, irmãos? Não dá errado? Fala a verdade. Quando a gente não ouve o Senhor, a gente vai na nossa força, ou só acontece isso comigo? Né? A gente às vezes não tem nem tempo de orar, né, de buscar o Senhor em determinada situação, vai e faz. Dá errado, irmãos. Sempre dá errado, sabe? Aquilo não casa no nosso espírito.
mas quando botamos em oração, sabe, gerando em Deus, vem a resposta. Nosso coração faz plano, diz o Provérbios, né? Mas a resposta vem do Senhor. A resposta sempre vem dele. Então, Jesus, no capítulo 12 ainda de João, fala assim, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, amados, assim, essa intimidade que o Senhor quer também de nós, somos filho dele, filho do Deus vivo. E essa intimidade cresce no relacionamento, na amizade que vai crescendo com o Senhor. Você vai conhecendo o coração dele e você passa a fazer o que agrada a ele. Então, amados, essa busca é o que vai nos mover. Essa busca é o que vai nos quebrantar. Esse desejo por mais de Deus crescendo em nós vai fazer você um homem, uma mulher quebrantada. Você vai estar sensível à voz do Senhor. Você não vai mais agir por você mesmo, sabe? Você vai ser firme, mas ao mesmo tempo vai ser manso, né? Deus nos dá essa graça. E eu quero isso, amados, eu quero. Eu não sou manso, não. Mas eu quero ser, porque o meu Senhor é manso. Ele é manso. Não tem nada de bom em mim, irmãos. Nada de bom na nossa carne. Eu acho que, creio que nenhum de nós tem nada de bom. Que não tenha sido colocado pelo Senhor. Ele é bom. Então, se nos revestimos de Cristo, nos enchemos do Senhor, ele flui de nós. E ele quer fluir. Então, Jesus buscava essa intimidade com o Pai, né? Não somente queria conhecer os mandamentos dele, mas ele queria fazer tudo que o Pai lhe mostrava. Porque quando nós começamos a orar, e ninguém sai de um tempo de oração do mesmo jeito. Quando você, então, começa a abrir o seu coração diante do Senhor, seu coração é outro depois da oração. E Deus bota coisas do coração dele no seu coração, no meu coração. E aí sim você vai querer levantar dali e fazer o que Deus te falou, o que ele te mostrou, né? E Lucas fala bem assim, amados, pedi e dar-se-vos-á. É Jesus falando, né? Buscai e achareis. Parece que aquele primeiro versículo que eu li lá de Jeremias, não é? Batei e abri-se-vos-á, pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então, amados, mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero muito de Deus. Eu lembro assim que muitas coisas na minha vida, se logo no início da minha conversão, em 87, já em 89, eu já sabia o que Deus tinha para mim na igreja, sabe? A minha função, o meu chamado, né? Dons, graça do Senhor. Porque ainda solteiro, né? Eu pegava então meu violão, que só Deus para me ouvir, me aguentar, né? Eu subia para lá, já começava a buscar o Senhor e falava, Deus, eu te amo, Deus, eu te quero. Sabe, passava horas ali, né? A cara é boa no violão, né, o Jeremias? Tocou aqui, tocou aí, né? Mas a gente até consegue ouvir bem, né? Mas, rapaz, ninguém consegue me ouvir, não. Só Deus, e Deus filtra. Porque Deus vê o coração. Então, assim, naquela época mesmo, Senhor, o que o Senhor quer para mim na igreja? O que é, Deus? É passar pano no chão? Né? Eu falava assim com Deus mesmo. Oh, Deus, mas eu quero saber do Senhor. Porque chegar uma pessoa e falar o que você tem a fazer no reino de Deus é diferente, amados. Deus quer falar direto com você nesse sentido. Ele quer botar essas coisas no seu coração. Quer fazer isso crescer dentro de você. E você, então, continua buscando o Senhor. Ele vai dia a dia te acrescentando mais e mais. Então, amados, é isso que eu queria falar com vocês. Não tomar muito tempo de vocês, né? Mas dizer isso, que tudo que nós temos, pensamos, ou precisamos, ou desejamos, vai ser resolvido nesse desejar mais de Deus. Porque no desejar mais do Senhor, eu vou querer glorificá-lo aí no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, sabe? Ainda que com dificuldade algumas vezes, mas Senhor, eu não aceito. Eu quero a sua vontade prevalecendo sobre a minha. Eu quero mais de ti. Eu desejo o Senhor. Então, amados, que nós venhamos a crescer nesse desejo pelo Senhor.
desejar mais. O que você já alcançou em Deus? Você acha que Deus tem mais para você? Será que Deus tem mais para você do que você já experimentou? Hã? Ou nós vamos continuar comendo a comida velha? Né? Lembra quando o Senhor derramava o maná no deserto? A comida era para o dia, não era? Vocês lembram disso? E no sábado que não podia colher, na sexta-feira era dobrado. Não estragava. Mas se você guardasse para outro dia, estragava. Então, amado, o Senhor quer trazer comida nova para nós, sabe? E isso a gente vai ter nele. Desejá-lo mais, querer mais, se alimentar da verdade. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Amém, meus irmãos? Pode mais estar com vocês, viu? As pessoas... eu estou despedindo assim, porque eu acabei por aqui de falar a palavra, né? Porque esse é o meu desejo, né? Pelo Senhor tem sido isso que eu quero, isso que eu quero transmitir para os irmãos, né? Jarley está aqui comigo já esse ano, né? E ele ouve essas coisas o tempo todo, né, Jarley? Leia a palavra, a palavra. Deseja mais o Senhor. Ele começou até a ler mais, né, Jarley? Amém, meus irmãos? Fique à vontade, hein? Querendo falar alguma coisa ou perguntar, viu? Não é um tempo de 2 horas, não. Você estava esperando falar 2 horas? Eu, Jeremias, outra palavra aí para você, meu irmão. Meu Deus, tremendo. E eu fiquei aqui, assim, maravilhado, Sérgio, porque o que você falou, muitas vezes nós temos falado, né? Então, assim, eu fico alegre com isso, porque só Amém. confirma o que Deus quer falar, né? Intimidade, tem anos que a gente fala intimidade, ler a palavra, se alimentar do Senhor, tempo para o Senhor, né? O que a gente investe no reino de Deus em relação a tempo, o que a gente investe, né, com a nossa vida, e o que a gente planta hoje, nós vamos colher amanhã, né? O que nós estamos plantando, nós vamos colher. Se nós plantamos coisas do mundo, se nós plantamos para esse mundo, nós vamos colher coisas desse mundo. Se nós plantamos para a eternidade, nós vamos colher coisa da eternidade. Então, assim, é tremenda essa palavra por isso. Amém. E o que nós estamos fazendo hoje? E geralmente, você pode ver, a gente pode reparar que as coisas não são instantâneas. A gente faz hoje e vai vir daqui a um tempo, né? Eu mexo com gosto muito de plantar, de fazer mudas, e assim, não tem como, nunca plantei uma semente de uma árvore e nascer outra. E nem vai acontecer isso, né? Se nós estamos plantando para o reino de Deus, nós vamos colher coisas do reino de Deus, né? Coisas Amém. eternas. Agora, se nós estamos plantando para esse mundo, nós vamos colher coisas desse mundo. É inevitável, né? É a justiça de Deus. Glória a Deus. Vou deixar os irmãos aí falar, quem quiser comentar alguma coisa, fica livre aí. Eu sei que é uma palavra que mexe com a gente. Bem, eu só queria falar aqui uma parte que o Sérgio falou aí, né, e que me chamou a atenção, né, a respeito de Elias e Eliseu, né. Se a gente vê, Elias é o tipo de Jesus Cristo, e Eliseu tipifica a igreja. E aí a gente viu aí, né, como o Sérgio mostrou, o desejo de Eliseu de buscar aquilo que Elias tinha, né, aquele poder, né, tanto é que pediu a porção dobrada, né. E aí eu vejo, né, Jesus Cristo e nós como igreja, né? A igreja tem que ter essa vontade, né, que Eliseu teve, de ter essa porção dobrada de Elias, né? Então eu achei muito interessante, né? Nós como igreja, como o Sérgio disse, temos que ter esse desejo, né? De estar próximo, né? De desejar o Senhor mesmo, né? Tipifica muito bem isso que o Sérgio falou, né? Essa questão de Elias e Eliseu, né? Glória a Deus. Mais alguém aí? Eu vi que o nosso amado Marco Aurélio entrou aí. Marco Aurélio sempre tem alguma coisa para falar. Fala aí, Marco Aurélio. Ô, meus amados, boa noite. Eu não vou abrir meu vídeo aí, não, porque eu cheguei do supermercado agora, eu estou aqui sem camisa, suado, e eu não ouvi a palavra aí do Sérgio, né?
Eu tenho certeza que foi uma palavra de edificação, uma palavra de crescimento, né? Glória a Deus, muito feliz assim com o que o Senhor tem feito na nossa vida, com o que o Senhor tem falado conosco. Eu fui convidado aí de novo para compartilhar com os pastores aí em Vitória, então já faço o convite aí antecipado para os irmãos. Segunda-feira, parece, que vai ser o dia que a gente vai compartilhar. Parece que tem uma reunião à noite, né, Jeremias? 19 horas, né? É uma reunião de oração, né? Então, a irmã Irleia, né, falou que é 1 hora, aí 30 minutos de oração, depois tem uma palavra, né? Tem a palavra de 30 minutos, depois oração. Então, eu vou até antecipar aqui para os irmãos, assim, Deus tem já há um tempo falado comigo sobre aquele capítulo de Paulo lá, em 1 Coríntios, quando ele fala sobre a ceia, né? E a palavra ali fala que é necessário que haja heresias entre vós. No original ali é heresias, contendas, dissensões, mas o termo talvez mais apropriado é heresias, né? Entre vós. Então, assim, é como se Deus ele tivesse assim um certo prazer, né? De que a gente se complicasse como igreja, para que os aprovados aparecessem. Deus tem uma expectativa, não, é claro que quando a gente fala de que Deus tem uma expectativa, parece que a gente está falando uma coisa assim, muito herética, né, contra a divindade, né? Mas a gente fica pensando assim, né? Que Deus ele fica entusiasmado, né, quando há alguma situação comprometedora na igreja, entre os irmãos, com o objetivo de que os aprovados apareçam, né? É isso que Paulo fala lá. E interessante que a palavra aprovados, no original aí grego, é dokimos. E o adokimos, o A é negativo, é os desaprovados, mas o dokimos é o aprovado. E esse termo que Paulo utiliza é um termo que era, aliás, estava relacionado a uma pessoa, a um cambista, mas um cambista sério. Não é um cambista assim, é alguém que trabalha mesmo aí no change, quando a gente viaja, a gente precisa de trocar os nossos, né, dinheiros aí, né? Então a gente sai com R$1 e Jeremias aí, os irmãos que já viajaram sabem. Aí você tem que procurar lá uma casa de troca, né, de câmbio, e então você faz essa troca. Você pega o R$1 e troca e converte aqui para o euro, para a moeda daquele país, né? E o Dokimos, ele era um cambista da época. Então, nessa época, não havia moedas assim como a nossa, que a correspondência do valor tinha a ver com o número. A moeda, o valor dela tinha a ver com ela mesmo, com o peso que ela correspondia, né? Não havia notas, não havia papel impresso, mas havia as moedas de ouro, de prata, então havia aquelas moedinhas aí. E era muito comum na época as pessoas pegarem essas moedinhas e tirarem pequenos filetes dela, porque o valor delas não estava no número. E também não estava necessariamente no peso, mas naquilo que ela representava. Então era muito comum uma moeda, vamos dar um exemplo, de R$10, né? Exemplo aqui bem pífio, R$10, a gente está circulando ali moedas cortadas pelo meio, faltando uma tirinha, faltando um terço, né? Então essas moedas elas tinham uma circulação muito livre, porque as pessoas tiravam partes da moeda. Para qual objetivo? Fazer uma nova moeda. Ou usar aquilo como um valor, depois juntar, derreter, né? Tal. Então não havia essa loja de câmbio como temos hoje. Os dóquimos eram os caras que não aceitavam moedas cortadas. Eles eram íntegros.
Eles não aceitavam nenhum tipo de moedinha faltando qualquer pedacinho. Então, o que Paulo está querendo nos ensinar? O Espírito Santo, através de Paulo, que nós precisamos de ser homens dócimos, pacificadores, que tenham uma palavra sábia em momentos difíceis. Quando nós estamos vivendo aí a relação mais candente na igreja, aí Deus espera, Deus fica assim naquela expectativa, esperando ver os dogmas aparecerem. Então Paulo vai falar isso, né? Não estou com a Bíblia aberta aqui não, porque veio no meu coração, falei assim, já que você falou, colocou na marca do pênalti, bate aí Marco Aurélio, eu vou bater. De repente alguém pode ler aí. Quando fala da ceia do Senhor, né? Quando há lá confusões, contendas, dissensões. Então, Paulo, é necessário, Paulo fala, que haja contendas, que haja heresias entre vós, para que os aprovados apareçam. Então, esses aprovados são os dogmas, aquelas pessoas íntegras, aquelas pessoas não íntegras no sentido assim de que não erra, mas íntegras no sentido de que não apenas deixe de não fala mentira, mas fala a verdade. É alguém que não negocia a verdade. Entende? É alguém que se posiciona de uma maneira muito, como eu posso dizer, muito íntegra mesmo, né? E consegue ter uma palavra sábia. Né? Quando há um litígio entre os irmãos, Paulo fala, por que vocês vão procurar lá fora? Por que vocês vão lá no mundo procurar alguém que possa resolver o problema de vocês? Será que não há nenhum sábio entre vós? É esses dogmas, né? Então não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas a quem o Senhor louva. Então a palavra aprovada é dogmas. Então não é um dogmas quem a si mesmo se louva, mas a quem o Senhor louva. Então precisamos ser dogmas. Hoje, mais do que nunca, muito assim, amados, a necessidade dos dogmas na igreja. Hoje, os homens estão muito carentes, estão muito aferrados nos seus próprios sentimentos, nos seus direitos, né? E o Senhor precisa levantar esses homens. A gente precisa ser esses homens, os dogmas, que conseguem ter uma palavra pacificadora num momento difícil, obscuro. Então, isso aí que eu queria compartilhar aí, deixar para os irmãos refletirem um pouquinho. Pega o texto aí, leia, pega essas palavrinhas aí, dogmas, aprovados. É muito legal meditar sobre isso. Qual o texto, Marco Aurélio? Só para eu gravar aqui. É quando Paulo fala, se eu não me engano, 1 Coríntios 11, né? Quando Tá. Paulo fala sobre a ceia, e ele... 11:19. Isso, achou aí? Leia aí, por favor. Que eu cheguei do mercado mesmo agora. 11:19 fala assim: Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Olha aí. Então, divergência é uma palavra muito leve, tá? Na verdade, é muito pesado isso aí. É heresia mesmo. É coisa que você possa querer chutar o balde de repente. Mas é nessa hora que o dogma aparece. É aquele que não negocia nenhuma parte da moeda. É aquele que não tira nenhuma lasquinha. É aquele que consegue estar aí no meio. Lembra da palavra de Apocalipse? Quando você... É assim, a gente tiver que escolher qual igreja a gente participa, é a igreja de Esmirna ou a igreja de Filadélfia, não é? Não é assim? Nossa mente reage assim, né? A gente nunca é Éfeso, abandonou o primeiro amor, a gente até compartilha. A gente nunca é, meu Deus, né? Aquela igreja lá, penúltima igreja, a gente nunca é Laodiceia. Mas quando alguém compartilha, a gente está sempre pensando que a gente é Esmirna ou que a gente é Filadélfia. Mas olha bem, Jesus é aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro. João, quando ele ouve a voz, ele olha para trás para ver quem falava com ele. Ele viu 7 candeeiros de ouro, ou seja, Jesus fala no meio dessa igreja. Ele está no meio dessa igreja. Ele não se constrange por essa igreja, que se complica, que se desvia, que erra, que falha. Ele não fala que uma é melhor que a outra.
ele chama todas de igreja, ele fala com todas elas. Ele dá uma chance para todas elas. Ele fala para todas elas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou, ao contrário, é o vencedor. Aí depois fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Hoje, mais assim, o que nós precisamos é ouvir o Senhor. É ouvir. E precisamos ser dócimos. Ouvir o Senhor e ser dócimos no meio dos irmãos. Identificar o problema, amados, é muito fácil. A gente vê hoje muitos irmãos identificando o problema da igreja, o problema do corpo, o problema do presbitério, o problema do discipulador, o problema do grupo caseiro, o problema disso, o problema daquilo. Gente, assim, muito juiz, né? Mas poucas pessoas que julgam verdadeiramente como dócimos. Para que nós possamos ter uma palavra de Deus no momento. Para que nós possamos trazer a paz. Para que nós possamos, assim, não se ofender. Eu falava com o irmão esses dias, não se ofenda com isso, né? Um presbítero muito amado meu mandou uma mensagem para mim. Eu falei, não se ofenda com isso. Mude a sua maneira de ver a coisa, de enxergar a coisa, de tratar isso, de lidar com isso. Nós não podemos mudar as pessoas, mas nós podemos ser dócimos na vida delas. Nós podemos ter uma postura forte em relação a elas, de amor, a partir do critério da verdade, não a partir do meu critério, do meu juízo, mas de um julgamento estabelecido pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, pense sobre isso. Em nome de Jesus. Amém? Muito bom aí. Bem, Marco Aurélio, eu creio que pode até achar que não tem nada a ver, mas foi interessante porque o Sérgio começou a falar aqui de desejar mais a Deus. E aí, como você falou essa palavra é difícil, né? Dogmar. Não, dócimos. Dogma. Tá vendo aí? É É, só para mesmo. Para ser dogma, nós temos que desejar o Senhor, né? Para ser, amém. nós precisamos primeiro desejar o Senhor, nós precisamos primeiro buscar ter intimidade com Ele, né? Como você falou, Isso. para resolver a situação, sem intimidade, para você ser aprovado, você não vai precisar de ter intimidade, você vai ter que ter tempo com o Senhor, né? Então, eu creio que até completou aí, o Sérgio falou. Ô, Jeremias, Fala aí. Glória a eu Deus. leio aqui 2 Timóteo 2,15. Usa essa palavra aí traduzida, né, que o Marco Aurélio falou. Procura apresentar-te a Deus aprovado, Ótimo texto. como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É o dócimos. É isso aí. É esse que não negocia a verdade. Amém. Intimidade com Deus, relação. Eu não ouvi o Sérgio falar, queria ter ouvido, mas eu estava ocupado aqui, tratando coisa de família, né? Mas creio que foi uma palavra de Deus mesmo. Tá bom, mas mais alguém quer comentar alguma coisa aí, quer falar? Glória a Deus, então, né? Sérgio, muito obrigado, querido, pelo tempo aí, pela sua disposição, pela palavra. Obrigado, Marco Aurélio aí, que, né, todos os irmãos aí que sempre estão juntos aí. Toda quinta nós estamos aqui, 7h30 da noite, e é um tempo, assim, que eu tenho sido muito edificado, né? E glória a Deus, né, pela disposição dos irmãos, né, de estarem compartilhando. E é um tempo aí para a gente também aprender e também repartir, né? Então, Amém. estejam preparados para isso, né? Amém. Valeu, Sérgio, um Eu abraço. que agradeço, Jeremias. Obrigado aí pelo Falou, convite. Sérgio. Alô, Pediu o Jarley de Vila Velha aí para orar por esse tempo aí, pela igreja de Itaguaçu, pelo povo aqui, pelo tempo que nós tivemos abençoado aqui. Ora aí, Jarley. Seu áudio está desligado.
aqui. Agora vai. Estão me ouvindo? Sim. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Te louvamos e te agradecemos por esse tempo